O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos hoje interpelados pela palavra de Deus. E eu creio que a explicação que Jesus dá da parábola já no início nos insere dentro de algo muito importante que nós precisamos estar atentos. Veja bem, quando ele vai explicar sobre o terreno superficial, quando a semente cai na beira do caminho, ele vai dizer de algo importante e que é revelador para nós. Quando ele vai explicar. Veja só. Mas depois vem o diabo, tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Nós estamos no meio da palavra de Deus e nós precisamos ter essa consciência. Quando nós escutamos a palavra, e isso precisa ser uma constante. Na Eucaristia, quem participa da missa diária, vive essa experiência da escuta da palavra. Mas hoje nós temos acessos a tantos conteúdos de explicação da palavra de Deus nas redes sociais. A gente tem TV, rádio, internet, que nos coloca diretamente inseridos nessa realidade e nesse contexto da palavra. Porque a palavra, ela tem essa função. Nós precisamos buscar a partir da experiência com a palavra. E na Canção Nova, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos ensinou a ter um contato diário com a palavra de Deus. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Foi o primeiro nome que esse livro recebeu. Depois, A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde nós aprendemos a fazer o estudo bíblico, a meditar, a ouvir a palavra. Por quê? Ao ouvir a palavra, nessa busca da nossa inteligência pela verdade, ao encontrar a verdade, nós vamos experimentar exatamente a potência da palavra que vai transformando e performando a nossa vida, nos colocando exatamente de acordo
com o desejo de Deus, alinhando a nossa vida à vida de Deus, fazendo com que os princípios que nós seguimos sejam os princípios do reino. E por isso, eu e você precisamos estar atentos ao que o Senhor está dizendo, porque a palavra de Deus, ela é geradora de vida espiritual, de vida nova. A palavra de Deus tem essa potência. E aí eu vou usar um conceito filosófico de ato e potência. Ela tem a potência, mas para tornar-se ato em nós, na nossa vida, o nosso coração precisa ser esse coração bom e generoso. Mas veja bem, vamos por partes. A parábola, ela é um conto, ela é uma metáfora, ela é uma história contada por Jesus, nesse caso, que tem um sentido profundo, que tem um ensinamento profundo para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto, e a gente precisa entender a importância dessa parábola de Jesus, porque ele dá uma importância muito grande, porque se você for ler o Evangelho, nem todas as parábolas Jesus explica. Essa ele dá a explicação, porque ele quer fazer-nos entender algo muito importante. O semeador saiu para semear. Começa assim o ensinamento de Jesus. E se nós formos olhar verdadeiramente para a questão em si, o semeador, o verbo eterno de Deus, pelo qual tudo foi criado, foi feito. E a gente vai ver lá no livro do Gênesis, na criação, vai dizer: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se. E aí as coisas foram sendo criadas pela força da palavra, do verbo. Mas o verbo de Deus se faz palavra encarnada. A palavra que se faz carne. A palavra que vem testemunhar para nós, ser para nós boa notícia. O semeador saiu para semear. O verbo de Deus que vem e se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio semear a boa nova. Os patriarcas, os profetas, já tinham sido usados para o anúncio, para falar em nome de Deus, mas agora é o próprio Deus que se comunica à humanidade, é o próprio Deus que fala à humanidade, é o próprio Deus que se revela à humanidade, a mim, a você, a cada um de nós, no tempo atual. Jesus é o semeador. Para você entender, eu vou pegar aqui um texto do Evangelho de São João, que explica a palavra. No capítulo 1, no versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creram, e os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. É essa palavra que veio, que se encarnou, é essa palavra que é comunicada a nós. Essa é a semente, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, desse Deus que se fez carne. Agora, o semeador é Jesus, a palavra é a palavra de Jesus, é a palavra do reino, mas o coração, ou melhor, a terra, é o coração de cada um de nós. É o meu coração,
é o seu coração. E nós precisamos ficar atentos. A semente que caiu à beira do caminho, ela é o retrato do cristão, do homem e da mulher de boa vontade, que até se dispõe, mas não escuta direito, se distrai, não se aprofunda na experiência com a palavra, não se empenha no entendimento, de buscar o entendimento, de pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre e revele, porque todos nós somos atraídos para Jesus. Existe uma atração para Ele. E o interessante é que Bento XVI, quando veio ao Brasil, na conferência de Aparecida, ele iniciou a conferência dizendo: a Igreja Católica não faz proselitismo. Deus trabalha na Igreja Católica por atração. Porque Jesus está na igreja, Ele fundou essa igreja, Ele está presente, Ele está aqui agora se comunicando a nós. A palavra está sendo jogada. E eu sinceramente orei para que todos os corações que estivessem aqui e que estivessem acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, fosse terra boa, para que a palavra pudesse produzir frutos. E aqui eu quero falar nessa primeira revelação que Jesus faz, de tantas coisas hoje que são, muitas vezes, instrumento de nos roubar o direito da palavra. Quanto tempo se perde em TikTok com dancinha, quanto tempo se perde em Netflix, quanto tempo se perde diante da televisão, e não se dedica à palavra de Deus, e corre-se o risco da palavra ser roubada pelo diabo. E a palavra que foi semeada, ela tinha um objetivo, para que nós acreditássemos e fôssemos salvos. Porque é assim a função da palavra, ela provoca o nosso coração, para que a gente acredite, a gente começa a ser envolvido. Vamos supor, se você está rezando por um milagre, você está pedindo por uma libertação, você começa a ler o Evangelho e vê que Jesus curou, e Ele vai dizer: a tua fé te salvou. Aquilo vai começar a provocar no seu coração um estado de fé, em acreditar naquilo que também o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 13, no versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje e curará amanhã. Se Ele libertou ontem, Ele liberta hoje e vai libertar amanhã. E o nosso coração vai se enchendo de fé. Mas se a gente não dá tempo para a escuta da palavra, se a gente não busca o entendimento da palavra, a gente corre um sério risco do diabo roubar de nós a palavra. E aquilo que seria a força da fé para a nossa salvação, fica totalmente distante de nós, porque nós não cultivamos aquilo que deveria ser cultivado, do entendimento, da meditação com a palavra. Depois Jesus vai revelar a pedra, né, onde caiu a semente, num terreno pedregoso. E Ele vai dizer: são aqueles que ouviram, acolheram com alegria, porém a palavra não se enraizou. E como se enraiza a palavra em nós? Pela oração, com a penitência, com a meditação, até que aquela insistência na palavra gere em nós, no nosso coração, a fé, para que aquela palavra gere em nós um fortalecimento e uma resistência, para que a gente resista à tentação. Mas como a palavra não se aprofundou, o tentador veio, jogou a tentação, fez aquela presepada, desculpe usar essa palavra, porque Ele sabe quais são as nossas fraquezas, as áreas da nossa vida mais fragilizadas, e Ele vai nos tentar exatamente aí. Mas ela não se aprofundou, ela não teve raízes. Depois Jesus vai trazer a revelação daquela semente que caiu no meio dos espinhos. São aqueles que ouvem, permanecem por um tempo, e com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e não chega a amadurecer o fruto. Não chega a amadurecer o fruto. Ou seja, apesar de ter permanecido, apesar de ter perseverado por um tempo, não foram capazes de tomar a decisão de abandonar certas realidades. As preocupações, vamos lá,
Jesus tem palavras sobre preocupações. Jesus tem palavras, se você quiser depois meditar na sua casa, sobre a providência em Mateus 6. Você vai ver Jesus descrever: olham os lírios do campo, os pássaros do céu, eles não trabalham e nem fiam, e ninguém, nem Salomão, se vestiu tão belamente como os lírios. Eu cuido de vós. E aí a palavra do versículo 33 de Mateus, no capítulo 6: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. E aí as preocupações, aquele anseio do consumismo que vai sendo martelado na nossa cabeça, o desejo da riqueza, e a gente vai abandonando, vai sendo sufocado, né? Tem gente que vem até na igreja para pedir um emprego, depois que recebe o emprego nunca mais volta na igreja, porque agora eu não tenho mais tempo. Que loucura, né? Deus deu, e aquilo que Deus deu roubou aquela pessoa de Deus. Eu não tenho mais tempo, eu estou cansado demais, eu trabalho muito, eu não consigo mais rezar, eu não consigo mais meditar na palavra. Voltam logo para a vida velha depois de um tempo de perseverança, porque foram sufocados. Porque dentro de nós existe, meus irmãos, um desajuste que somente na escuta da palavra, na oração, na penitência, na fidelidade a Deus, nós vamos sendo ordenados. O pecado original gerou uma desordem dentro do ser humano, e essa desordem, ela só será ordenada se nós escutarmos e deixarmos a palavra de Deus produzir os frutos em nós. A terra boa, o coração bom e generoso que conservou a palavra, deu frutos de perseverança. Eu desejo do mais profundo do meu coração aqui hoje, que o nosso coração seja esse coração bom. Se não estava sendo, se a gente se identifica com a semente que caiu nos espinhos, no terreno pedregoso, ou até na beira do caminho, a gente pode pedir ao Espírito Santo que Ele faça do nosso coração uma terra boa. Porque esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos salvos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós vamos entrar, e já estamos num tempo tão complicado, que vai ficar tão exigente ser cristão, que nós precisamos deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida dia após dia, que nós precisamos deixar a palavra de Deus ditar o rumo da nossa vida, que nós precisaremos deixar a palavra de Deus produzir em nós os valores do reino. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso não acontece de uma noite para o dia. Isso acontece no coração bom e generoso que vai se dedicando cada dia, dia após dia, se dedicando à escuta da palavra, à oração, à penitência, à abertura ao Espírito Santo. Os dias são maus, se nós formos ver a carta aos Efésios. E ele vai ensinar, o apóstolo Paulo, que nós devemos revestir-nos da armadura do cristão nos dias maus. E ele vai indicar para nós que existe uma espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? A palavra de... A espada, ela serve para atacar e ela serve para defender, não é verdade? Se você já leu Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto, eu quero te perguntar, como que Jesus venceu o diabo? Foi com superpoderes? Com poderes divinos? Jesus, imagina, saiu um raio da mão de Jesus, o diabo, puf, explodiu e desapareceu, igual os filmes da Marvel, né? Não. Sabe como que Jesus venceu o diabo? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que brota da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque o diabo usou a palavra para enganar Jesus, porque ele conhece a palavra, usou o Salmo 90. Mas ele disse que se você se lançar, daí ele enviará anjos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele mostra todos os reinos e fala assim: se você se prostrar diante de mim, me adorar, eu te darei todos esses reinos. Adorarás somente, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Olha a importância de nós conhecermos a palavra para não sermos enganados pelo demônio. Meus irmãos, Paulo vai dizer aqui a Timóteo, e ele diz a mim e a você:
Guarda o teu mandato íntegro. Guarda o teu cristianismo íntegro. Padre Roger, guarda o teu sacerdócio íntegro. Consagrados da Canção Nova, guardem a sua consagração íntegra. Guarde o seu matrimônio íntegro. Guarde a sua vida no espírito íntegra. E sem mancha. Até ao tempo aqui. Até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós guardarmos a nossa vida, se nós guardarmos a nossa caminhada de fé no coração de Deus de uma forma íntegra e sem mancha, quando Jesus voltar, nós temos a garantia da salvação. E é a palavra de Deus que vai nos purificando. Chegou um dado momento que Jesus disse para os apóstolos: vocês já estão puros por causa da palavra que eu vos anunciei. Eu vivi uma experiência de celebrar muitos anos num lugar, e todas as vezes que eu ia rezar na missa, tinha pelo menos 10 manifestações demoníacas. Pelo menos. Tinha gente que eu encontrava na rua, que ele dizia: eu não vou mais nessa missa não, estou morrendo de medo. Eu falei: ai Jesus, olha aí, tem gente com medo, está se afastando e tal. Só que com o tempo, eu fui experimentando que a palavra de Deus foi libertando as pessoas. Cessaram. Eu falei: será que eu estou com um pouco unção? Claro que não, né? Estou brincando, eu nem fiz essa pergunta para Deus. Porque a unção vem dele, eu busco nele. Mas eu vi o trabalho da palavra de Deus semeada, pregada com autoridade, com firmeza, o ensinamento da igreja, a doutrina ensinada. Eu fui percebendo que na força da palavra as pessoas foram sendo libertas das opressões do demônio, e o demônio foi sendo vencido sem ele ter nenhuma oportunidade de fazer escândalo, de amedrontar ninguém, porque a palavra, que é a espada do Espírito, feriu. E nós precisamos deixar essa palavra nos machucar, porque ela é assim, ela nos fere, ela aponta muitas vezes para nós aquilo que nós não estamos vivendo, que a nossa vida muitas vezes não está dentro do princípio de vida espiritual, dentro da virtude. E quanto mais nós vamos deixando que a palavra encontre um coração bom e generoso, quanto mais nós vamos encurtando o tempo para as coisas desse mundo e dando um pouco mais de tempo para a palavra, ela vai ocupando o espaço das realidades dos vícios capitais na nossa vida, e a gente vai conseguindo avançar nas virtudes. Ela vai vencendo aquelas realidades interiores de traumas, de mágoas e ressentimentos que muitas vezes sugam a nossa energia. Ela vai nos descontaminando de toda a contaminação do mal. Por isso o apóstolo vai dizer, como última realidade que compõe a armadura: a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Quem povoa a sua mente com a palavra de Deus não se deixa enganar pelas falsas doutrinas. Quem lê, medita e ora com a palavra de Deus não se deixa dominar pelas ideologias desse tempo, e vai sendo trabalhado nessa terra boa e generosa para a vinda gloriosa do Senhor. Eu volto a dizer, os dias ficarão difíceis, porque o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. A propaganda do diabo vai crescer ainda mais. Mas se nós buscarmos aquilo que é a escuta da palavra, o alimentar-nos todos os dias com a palavra, com a oração, com a penitência, com a Eucaristia, termos uma vida constante e perseverante diante de Deus, nós vamos experimentar aquilo que Paulo diz: guarda o teu mandato íntegro, sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, queridos, queridas, filhos, filhas amados do Pai das Misericórdias, o que Deus mais deseja é que nós sejamos salvos. Ele já o fez, nos dando o seu Filho. Porém agora, para que esse ato de Jesus lá na cruz se torne, ou melhor, se torne ato também na nossa vida, aquilo que é potência da palavra, aquilo que é força de salvação, é preciso que o nosso coração seja generoso. Mas para isso,
é preciso que nós tenhamos a visão do que é a nossa existência nessa terra, para que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Eu anotei aqui a forja de São José Maria Escrivá, no número 851, ele vai dizer: não vivemos para a terra, nem para a nossa honra, senão para a honra de Deus, para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Isso é o que nos deve mover. O que deve mover o nosso coração é a honra de Deus, a glória de Deus, o serviço a Deus, porque nós sabemos que é nele, por ele e para ele a nossa vida. E o que nos aguarda são céus novos e terra nova. Jesus voltará. E se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar, fazendo que o nosso coração seja terra boa, onde a semente cai e produz frutos, esse fruto amadurece, e nós amadurecemos espiritualmente, nós veremos no final Jesus dizer para mim e para você: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Reparem na vida de vocês. Se um momento de oração diário, uma escuta da palavra diária, uma leitura da palavra, uma passada no Santíssimo para fazer um pouco de adoração, uma programação da minha vida para estar em comunhão com Deus, se vai roubar 24 horas da nossa vida. Muito pouco, mas a gente dá muita desculpa. Por isso que ele vai dizer: porque fostes fiel no pouco, é no diário, é no dia a dia, eu te confiarei muito mais. Que hoje, eu e você que está aqui, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, façamos esse compromisso. Eu queria convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração e, com muita sinceridade, você pedir a Deus uma graça. Senhor, faz com que o meu coração seja terra boa. Se ele está pedregoso, eu te dou liberdade agora de tirar. Se ele foi pisoteado e ficou ali impedindo a palavra de penetrar, eu te dou liberdade de movimentar o meu coração. Se ele está com espinhos, cheios de espinhos, querendo sufocar a palavra, as preocupações, o desejo da riqueza, os prazeres desse mundo, eu te dou liberdade agora para fazer na minha vida. Vai dizendo para o Senhor essa verdade, porque Ele voltará e pode voltar a qualquer momento. Se Ele não voltar na segunda vinda, nós seremos chamados por Ele, mas nós precisamos estar purificados pela palavra, nós precisamos manter íntegro o nosso cristianismo, nós precisamos manter pura a nossa vida, liberta de todas as amarras desse mundo. E agora, Senhor, é o que eu peço junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, que a sua graça, que a graça do seu Espírito possa tocar no mais profundo do nosso coração, possa agir no mais profundo da nossa vida, possa transformar a nossa história nessa hora, e fazer com que, Senhor, a nossa história tocada por Ti seja uma história de salvação, para que, empunhando a espada do Espírito, nós possamos, Senhor Deus, desbravar o caminho da sua palavra, da sua verdade, o caminho da salvação. Senhor, que a espada do Espírito, empunhada todos os dias por nós, seja para nós defesa contra as insídias de Satanás, contra tudo aquilo que é o ataque do mundo, as enganações das ideologias, das falsas doutrinas. Eu quero pedir nessa hora uma grande libertação pela força da sua palavra, que a sua palavra agora penetre cada coração, cada mente, gerando, Senhor Deus, vida nova, e fazendo com que uma vida espiritual, autêntica, firmada na palavra, seja gerada, gestada, e que nós vivamos aquilo que é o seu projeto para a nossa vida. O meu coração precisa ser um coração bom, o meu coração precisa ser um coração generoso, Espírito Santo. Eu te dou liberdade agora de trabalhar na minha vida. Fala para Ele agora: eu te dou liberdade agora de trabalhar em mim, Espírito Santo, para que a minha vida corresponda, àquilo que é o chamamento que o Senhor faz nesse dia para mim, a partir da sua santa palavra.
Que agora, Senhor, cheio de sede, de desejo, de vontade de experimentar do Senhor, meu coração, como terra seca, possa desejar, possa ansiar, possa se abrir, possa ser movimentado, possa acontecer uma revolução. É exatamente isso, esse movimento interno de remover, de revolver a terra do nosso coração, tirando os espinhos, as pedras, livrando-a da superficialidade, fazendo do nosso coração terra boa, fazendo do nosso coração uma terra boa, porque o nosso coração é generoso. Faz essa obra em nós, Jesus. É o que nós pedimos pela força do Seu Espírito. Faz acontecer em nós. E o meu coração deseja Te encontrar como terra seca, anseia pela chuva. Nós desejamos, Senhor. E o meu coração deseja Te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. O Espírito Santo falou ao meu coração que muitas pessoas têm a dificuldade da distração, não conseguem se concentrar, ouvem a palavra, mas quando chega no final já não sabe mais o que escutou ou o que leu. Eu quero pedir nessa hora sobre você uma grande libertação. Vai pedindo agora. Se você ora no Espírito, ora em línguas nesse momento. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que aconteça uma grande libertação na sua mente, para que a partir de agora a sua mente consiga assimilar a palavra, guardar a palavra, meditar a palavra. Toda a distração que possuía a sua mente, que ela vá embora. Aquilo que é tentação demoníaca, diabólica, aquilo que é ataque demoníaco, nessa hora, pelo sangue de Jesus, seja cancelado. E a sua mente esteja limpa e livre para assimilar a palavra de Deus. Então ora agora no Espírito sobre a sua mente, todos os seus sentidos, a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, que aconteça uma grande libertação, que a antipalavra que talvez tenha entrado pelos seus ouvidos, tenha entrado pela sua visão, ou até mesmo palavras que você proclamou, sejam agora canceladas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. E você, a partir de agora, assimile, tenha gosto, desejo, vontade pela palavra, saboreie a palavra. E agora traz a sua mão sobre o seu coração. Eu quero pedir, Jesus, uma grande transformação para os corações. Dê corações novos. Eu te peço que o coração seja novo, que a vida seja nova, que seja retirado, Senhor, as pedras, os espinhos, que seja, Senhor Deus, revolvido esse coração, essa terra, para que se torne terra boa e generosa. Vai orando nesse momento, tudo aquilo que amarrava os sentimentos e impedia a palavra de transformar, que agora pelo poder do nome de Jesus, tudo isso seja liberto. E você seja verdadeiramente alguém que absorve, que vive, que tem uma fé incendiada, provocada, e que é capacitado para viver de uma forma autêntica, de uma forma concreta, de uma forma honesta, íntegra o seu mandato, sem mancha, até a vinda gloriosa do Senhor. Ora no Espírito. Que venha agora a água do seu Espírito, Senhor. Que venha agora fazer essa obra nova. Muito obrigado.
Muito obrigado. E canta mais uma vez o meu coração. Canta para Ele. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja, Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.